Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Passe de bola para Portugal, vai Éder. Chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, e bem-vindos a mais um Bola ao Meio. O meu nome é André Zeferino e vamos falar sobre a festa da taça. A prova rainha, jogada no passado sábado, colocou frente a frente Benfica e Porto. Hoje decidi trazer dois adeptos, um do Benfica e outro do Porto, para conversarem aqui comigo sobre uma festa da taça um pouco diferente. Do lado do Benfica teremos João Gonçalves, que já participou aqui no Bola ao Meio, pela sua paixão, podemos dizer assim, pelo Liverpool. Do outro lado temos uma estreia, Carlos Teixeira, adepto do Futebol Clube do Porto. Bem-vindos e espero que já tenham aquecido bem as vozes, porque hoje o jogo vai ser daqueles durinhos. Muito obrigado pelo convite. E bem-vindos também ao grande adepto do Porto, ao grande moderador, e estou aqui às vossas ordens. Ora boas, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui neste mundo para falar de futebol. É sempre um prazer. Carlos, e vamos começar por ti, porque é uma estreia e porque também ganhaste aqui a taça. Como é que viveste esta final, enfim, diferente, vá? É muito estranho, A partir do momento em que não tens público, o barulho do público faz muita diferença numa final, num jogo. A partir daí muda tudo, e já para não falar na mudança de estádio, que isso notou-se bastante. Mas claro, é uma final, foi uma vitória, é sempre bonito ganhar, nunca é feio. Claro. E João, a saída do Jamor, portanto uma final da taça já há muito que não era disputada fora do mítico estádio Jamor. Como é que viveste esta final da Taça de Portugal, frente ao Porto, também aqui com uma derrota, vá? Sim, olha, se me deres um bocadinho, despacho aqui 2 ou 3 assuntos que acho que valem a pena abordar, e vou-te dizer, como é o meu timbre muito direto e de uma forma muito frontal, vivi de uma forma muito desconfiada, e não falo em termos futebolísticos, porque nestas conversas a finalização futebolística é aquela que é menos importante, porque isso depende do jogo, e o jogo é sempre um jogo. O jogo de ontem correu muito mal ao Benfica. O Benfica tinha uma oportunidade de ouro de fechar bem a temporada, de mostrar alguma superioridade sobre um Futebol Clube do Porto que tinha acabado de ser campeão. Não foi nada disso que aconteceu. O Porto voltou, eu acho que desta vez até ganhou de uma maneira mais épica, porque com menos um, com as coisas até correrem bem ao Benfica na primeira parte, e depois aquela segunda parte em que o Benfica mostrou porque é que acabou por perder o título. Mas eu prefiro começar mesmo pelo princípio e pelas aquelas coisas básicas que depois, com o barulho do jogo, se perdem, e tenho muita dificuldade em conseguir perceber porque é que a final sai do Jamor e vai para Coimbra, e provavelmente nenhum de vocês os dois me vai conseguir aqui explicar a razão da escolha do cenário desta final. E vocês os dois não vão conseguir explicar. Diz. Não entendo mesmo. Eu compreendo a situação em que vivemos, mas eu acho que mesmo assim dava para ter alguma segurança se tomassem as devidas precauções, mesmo que fosse no Jamor. É por aí. É por isso é que eu ponho aqui muito o foco, porque estou mesmo, incomoda-me, é uma coisa que me incomoda. Sou de uma geração que vi as finais todas do Jamor em que o Benfica entrou, e estamos a falar da primeira final que eu fui ver ao Jamor foi em 1980, e depois disso eu nunca falhei uma final do Jamor a ver o Benfica, e acrescento essas finais no Jamor, finais que fui ver porque quis, os triunfos do Beira-Mar contra o Campoeirense, o triunfo do Farense contra o Estrela da Amadora, e pronto, aquilo é mesmo uma festa, e incomoda-me muito esta postura da federação. Mas quando eu dizia que nenhum de vocês me sabe dizer porque é que o cenário é Coimbra, é porque ninguém da federação, ao longo da semana, se dignou a aparecer e a explicar ao povo, a Portugal, porque esta decisão. Porque se aparecer alguém da federação a dizer não, nós fizemos
Isto por uma razão geográfica, uma razão de saúde, o que quiserem, mas darem uma justificação. E não deram. Foi um enorme silêncio, mesmo com muitas críticas nas redes sociais de adeptos dos clubes. Vi muita gente do Porto também a criticar, porque isto já lá vai o tempo em que era uma luta regional, tirar a final do Eiras. Enfim, nunca aconteceu. Segundo aspecto. Então vamos para Coimbra fazer uma final da Taça de Portugal com aquele relvado. Epá, então íamos para Portimão, tem a melhor relva do país, não é? Teoricamente. Portanto, se foi pelo relvado, epá, é um tiro no pé enorme, aquilo foi vergonhoso. E mais, há ali uma guerra de palavras nas redes sociais em que envolve a Federação e a Red, que é a empresa que está responsável pela maior parte dos relvados em Portugal, e tiraram uma fotografia muito bonita para combater aquelas que apareceram nos online, nos meios de comunicação online, a dizer, não, amanhã está tudo muito bem arranjado. Epá, não estava. Não foi por isso que o Benfica perdeu, como é evidente, que isso fique muito claro, mas dá uma imagem muito triste para um palco de uma final. Por fim, como estavam aí a dizer, se é uma questão de saúde, se é uma questão de logística, epá, vamos lá ver uma coisa. O Belenense, aquela SAD do Belenense, a B-SAD, que é uma aberração que nós temos na primeira divisão, jogou no Jamor nos últimos 2 ou 3 anos, certo? Sempre jogou no Jamor. Quando veio esta pandemia, não havia condições para jogar no Jamor. Que é engraçado. Com público há condições, sem público não há. E onde é que foram jogar? Na cidade do futebol, casa da Federação. E ainda lá juntaram o Santa Clara. Bem, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos na cidade do futebol. O relvado parece-me bom. As condições parecem-me absolutamente aceitáveis. Porquê que a final da taça não se faz na casa da Federação Portuguesa de Futebol? Colocou-se lá a jogar o Santa Clara ou a Bessade. Porquê que não se pôde fazer ali a final da taça? Tenho muitas reservas em relação ao que se passou em Coimbra. Espero que não seja um precedente para daqui a um ano andarem a brincar à mudança de cenário. Eu sou um romântico do futebol, como vocês sabem. Sou uma pessoa que sigo com muita atenção o futebol internacional. Gosto de pensar que a final de Portugal é no Jamor, como a Inglaterra é o Wembley, como em França é no Estádio de França, como na Alemanha é no Estádio Olímpico de Berlim. É isto que eu quero pensar. Tenho algumas dúvidas. Por fim, e porque não sei se depois querem aflorar isso ou não, formato da Taça de Portugal até ao fim está quase perfeito. As meias finais a 2 mãos é uma estupidez, não faz sentido nenhum e contraria completamente o espírito da prova. E contra mim falo, porque é mais fácil o Benfica ser eliminado a uma mão do que a 2, com um Famalicão, por exemplo, onde o Benfica teve muitas dificuldades de se apurar, mas se calhar num só jogo, aquele jogo, por exemplo, em Famalicão, se fosse único, não sei se o Benfica teria passado ali. Portanto, fica esta dúvida. E se me disserem, ok, mas são menos 2 jogos que a Federação tem para dar na televisão, não tem problema nenhum. Metam os clubes da primeira divisão e da segunda divisão a entrarem uma eliminatória mais cedo. Em vez de andarem a brincar às repescagens, que é uma coisa absolutamente aberrante, ali entre agosto e setembro, equipas que levam 9-0 e depois são repescadas para jogar a seguir. E eu jogos não percebo a lógica disso, sou-te sincero. Não percebo a lógica disso. Não sei. És é uma eliminado, acabou. É uma questão matemática ainda... mal resolvida. Para depois teres o número de clubes certos quando entram os grandes, mas está mal feito. Põe os clubes grandes a jogar, os clubes grandes, isto é, os clubes profissionais, a jogar mais cedo. Mas esta é a minha opinião, vale o que vale, e eu, como costumo repetir muitas vezes isto, inclusive até no canal do meu clube, na BTV, não tenho problemas nenhum em deixar aqui. Tenho pena que a Federação não ouça mais os adeptos, porque eu quando falo não é para proteger o meu clube, é sim no ponto de vista do adepto, quem já viu finais, como eu disse, do Campo Moirense, do Farense, do Estrela da Amadora, e que gosta da competição da Taça de Portugal e que podia ser melhor aproveitada. Futbolisticamente correu mal, não sei se depois querem desenvolver isso ou não tenho problemas nenhum em falar sobre isso, mas queria deixar aqui estes tópicos para vocês agora seguirem. Não, vou pegar já na questão daquela meia final que abordaste a 2 mãos da Taça de Portugal, porque o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, há dias concedeu uma entrevista a um dos jornais desportivos em que ele dizia que, mudando 2 minutos da sua época, ou seja, aquele final de jogo frente ao Marítimo dramático e também aquela meia final frente ao Benfica, ele estaria na final e, portanto, aquilo que disseste e tem razão de ser, que é para um clube como o Famalicão ou outro qualquer que tem menos poder que o Benfica, ou um Porto ou um Sporting, teoricamente, jogar uma meia final a 1 mão, a probabilidade de conseguir eliminar o clube é muito maior do que a jogar a 2 mãos, porque
quer se queira, quer não, um clube grande falhar 2 vezes é mais difícil do que falhar apenas em 90 minutos. E, portanto, essa é uma questão pertinente e quem sabe se não poderemos abordá-la mais para a frente. E tal como o João disse, eu também sou apologista de as equipas profissionais, as ditas da primeira e da segunda divisão, entrar logo nas primeiras eliminatórias. Quem sabe elas não serem eliminadas logo no início? Era nisso que a Taça de Portugal ainda se tornava mais bonita. Tal Eu não igual. entendo Aconteceu ao porque- Sporting este ano, foi Alberto Exatamente. de confiança. Exatamente, eu não entendo porque é que as equipas da primeira e da segunda só começam a jogar a partir de uma certa altura, não tem lógica. E eu já acompanho há muitos anos a Taça de Portugal e foi sempre uma dúvida mas também não há ninguém a explicar ao certo o porquê de fazerem assim. É para proteger os clubes profissionais, porque os clubes profissionais é que mandam no futebol português e não estão para isso, não estão para terem que ir jogar mais cedo a Vizela e Mogador e Macedo Cavaleiros e por aí fora, e por isso protegem-se, mas mal, porque criam ali um problema. Atenção, para não pensarem que eu só estou aqui numa postura negativa, a Federação tem feito um trabalho incrível à volta da taça, recuperou o espírito, deu dignidade à taça. Eu não me esqueço disso. E como já falei até com alguns responsáveis da Federação, e já levantei esta questão algumas vezes, eu ainda há pouco tempo, há 2 anos, vi um jogo maravilhoso da taça. Vi o Silves eliminar o Olhanense quando estava de férias no Algarve. O Silves vai ao campo do Olhanense e elimina-no nos penaltis. Isso é a Taça de Portugal. Agora, acho que o Silves, passando essa eliminatória, tinha o direito de sonhar em receber no seu estádio um Benfica, um Porto, um Sporting, que é para isso que estes clubes sonham e trabalham. E tu não o consegues fazer porque os clubes profissionais têm um calendário muito apertado, é verdade, têm que ser protegidos, mas podem entrar na segunda ou na terceira eliminatória. Claro. Eliminando aqui um problema logístico de matemática. Tu não tens clubes suficientes, ou sequer tens clubes a mais, para depois entrares naquele esquema dos 32 avos de final. E então andas ali a eliminar equipas e ir repescar, que não faz sentido nenhum, e não há em mais país nenhum do mundo. É terceiro mundista. Vamos então avançar para aquilo que foi também o jogo jogado. E, João, o Benfica, que não perdia uma final da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto desde 1958, acaba por cair aos pés do Porto, mesmo com superioridade numérica. É inexplicável. E eu vou dar esta ideia. Eu, enquanto adepto do Benfica, fui ao Jamor, como disse, ver as finais todas com o Porto. Só não vi a que foi jogada nas Antas e o Benfica também ganhou nas Antas. Aí, grande guerra política de Norte-Sul e Benfica-Porto. E o Benfica vai ao Porto e ganha. E tenho este problema para explicar para o resto da minha vida. E daqui a uns anos vai ser um problema explicar como é que se perde uma taça depois de toda uma vida a ganhar taças ao Porto. Do Fernando Gomes, Zé Beto, do João Pinto, do Celso, do Lima Pereira, do Futre, do Madger, depois mais tarde, uns anos mais tarde, do Mourinho, do Derlei, do Deco, do Vítor Bahia, do Jorge Costa. O Benfica conseguiu sempre superiorizar-se, mesmo 10 dias antes do Porto ser campeão europeu, mesmo em 85, em que o Benfica fez uma época miserável e o Porto foi campeão nas calmas, o Benfica chegou ao Jamor e ganhou por 3-1. E vai perder uma taça pela primeira vez, ao fim de não sei quantos anos, para o Porto do Mepemba. Nada contra o Mepemba, que fez até um fim de época muitíssimo interessante, mas vai ser complicado encaixares o nome Mepemba no meio de Futre, Madger e estes todos lendários que eu disse do Futebol Clube do Porto, de grandes equipas. E isto, a culpa desta derrota é toda e apenas só do Benfica, como foi perder o campeonato com tiros nos pés. E se me perguntarem o que é que achas, o que é que aconteceu, porquê? Não tenho resposta. Não tenho resposta. Não. É assim, nós gostamos muito de futebol, analisamos muito de futebol, podemos debruçar sobre erros táticos. É que além do que tu dizes olhar para o jogo e pensar, o primeiro golo nasce numa bola parada do Alex Telles. Quem é que no mundo não sabe que o Alex Telles bate bolas paradas que é meio golo? Toda a gente sabe, não é? Como o Porto é fortíssimo nesse momento do jogo. O Porto tem mostrado ser fortíssimo nesse momento. Podes não saber mais nada do Porto, mas sabes que uma bola parada batida pelo Alex Telles, tens que ter ali uma estratégia. Sim. E eu fico chocado, sinceramente, fiquei chocado com o que vi, e ainda por cima, como tu dizes bem, com superioridade numérica. É tudo muito estranho. A maneira como o Benfica volta para a segunda parte. Hoje já vi relatos de que os jogadores do Porto se revoltaram no túnel, ao intervalo, e cresceram para o árbitro, para os jogadores do Benfica. Tudo bem, isso faz parte do jogo, tudo bem. É igual para os dois lados. Agora, o Benfica não pode entrar em campo daquela maneira, eu diria, quase diminuída, perante um pouco acanhada. Muito acanhada, tal e qual. Tímida, acanhada, com medo.
Epá, isso é tudo o que o Benfica não podia fazer depois de 2 meses de competição desastrosos, não é? Salvou-se a vitória no derby, sacada ali mesmo a ferros nos últimos minutos por uma bota, como diz o Ruben Amorim. Epá, e não podia ser aquilo. O Benfica tinha que jogar muito mais. Não gostei do que vi, não percebi o que é que o Benfica quis fazer, não percebi o plano de jogo, não percebi a proposta de jogo do Nelson Veríssimo, percebi perfeitamente como o Porto joga, porque tenho visto vários jogos do Porto, foi fiel a si próprio. O Porto tem aquele extrazinho de, se não tiver muita qualidade técnica e se não tiver um plano de jogo fabuloso, tem ali aquele extrazinho de entrega dos jogadores, aquela atitude, aquele futebol um pouco mais físico, de profundidade, mais atlético, de crescer naqueles momentos mais em que estão mais por baixo ou mais que estão a ser contrariados. E isso ontem chegou e sobrou para ganhar nos 90 minutos um Benfica com mais um, portanto é talvez das finais perdidas Benfica mais humilhantes. É pá, mais do que perder com um Vitória de Guimarães, um Vitória de Setúbal, um Belenenses, coisas que eu vi na minha vida, porque ontem tu não tens onde te agarrar. Olha, eu olho para a exibição do Benfica e digo, o que é que se tentou fazer ali? Tirando daquela parte final, em que normalmente é nas partes finais que as equipas apertam, chega-se ao golo por um penalti, tudo bem, há a bola ao poste do Jota, tudo bem, podíamos estar... Acho que é o único lance assim, de real perigo do Benfica, mesmo esse do Jota, aos 89. Acho que fora isso... Isto mostra bem do que é que o Benfica não jogou, e não há motivos para isso. O Benfica tem um plantel e tem qualidade no plantel para o fazer. Podemos também pôr aqui em causa a maneira como alguns jogadores do Benfica abordaram o jogo, e eu não descolo do jogo esta segunda ou esta última parte, se quiserem, do campeonato. Não, custa muito ver jogadores que já deram tanto, como Seferovic, como Pizzi, André Almeida, enfim, o próprio Gabriel, completamente ao lado, tudo lhes saía mal. Não há aqui uma razão tática, não há uma razão objetivamente futebolística, e é para isso que estamos aqui a falar. Temos que ir para o domínio do psicológico, do mental, da atitude, e o Porto foi exemplar e ganhou com toda a justiça. É uma das maiores desilusões para os adeptos do Benfica em muitos anos, se calhar em décadas mesmo. E Carlos, o Futebol do Porto acaba por ganhar com 2 golos daquele que foi um herói improvável, pode-se assim dizer, Mbemba, porque eu acredito que se te perguntasse no início da época que o Porto iria ganhar a Taça de Portugal com 2 golos do Mbemba, tu dirias-me que não, ou que era praticamente impossível. Agora, eu levanto aqui uma questão mais do que estes 2 golos e dos 2 golos de bola parada, em que o Porto é mais forte, em que o Benfica acaba por cometer alguns erros defensivamente neste momento do jogo. Mas eu levanto aqui uma questão que é, se não será mérito também aqui do Sérgio Conceição em conseguir recuperar e manter jogadores fiéis ao grupo de trabalho, à entrega, ao plantel, como é o caso de Mbemba, que passa muito tempo sem jogar no Futebol Clube do Porto, depois de repente há a lesão do Marcano, ele é lançado às feras, por assim dizer, e apresenta-se em ótima forma e consegue ajudar muito bem a equipa, como também aconteceu no passado, e relembro com o Sérgio Oliveira. Claramente, nesse aspecto, o Sérgio Conceição, já estive em muita coisa contra ele, e eu vou continuar a estar. Se ele continuar no clube, vou estar com muita coisa contra ele, isso sem dúvida. Mas é um mérito dele mesmo, recuperar os jogadores, dar-lhes uma vitamina que é inexplicável. Como um jogador que parece que só serve para de segunda linha, passa a ser um jogador de primeira e dá tudo, e é inexplicável. Nisso o Sérgio Conceição tem muito mérito, e tem que se dar os parabéns, porque ele consegue recuperar um jogador e dar-lhe uma motivação que nunca vi tal. Mas eu acho que ele também vai buscar isso ao que foi como jogador: a garra, a raça, o querer, a vontade, aquela gasolina que se via dentro de campo. O Sérgio Conceição deve dar no balneário aos jogadores, porque depois vemos exibições como ontem de Mbemba, como já vimos do Sérgio Oliveira, como o Otávio, que quando chegou não era o Otávio que é agora, ou como o Corona, que está a fazer a melhor época desde que chegou ao Porto e que antes não fez. É mérito do Sérgio Conceição nesse aspecto. Não se pode dizer o contrário, porque ele tem que dar os parabéns, e ele nisso é dos melhores do nosso campeonato, nisso não se pode criticar.
Sim, e, pegando um pouco nisso que estás a dizer, o Iker Casillas ontem tem umas declarações em que ele diz que por detrás de um treinador sério e disciplinado há também uma grande pessoa e que o Sérgio é assim, é exigente, máximo, é competitivo. Portanto, o Sérgio depois ontem também acaba por se soltar após o final da época e acaba até por dançar. Portanto, eu penso que ali foi o momento de descompressão do Sérgio e em que conseguiu conquistar os 2 troféus, que era o objetivo dele, e agora mostrar também um pouco daquilo que ele é fora de futebol. E não desprezando o Bruno Lage, eu não sei até que ponto este Benfica não seria campeão com o Sérgio Conceição no comando. Não, João? É uma boa análise, é uma boa análise. Vocês estão a pôr aqui o polo oposto do quadro que eu fiz, não é? Porque parece-me que no Benfica a qualidade não falta, acho que os três estamos de acordo. Olhas para o plantel do Benfica. Completamente. É verdade. E ontem para mim vi uma exibição do Weigl, por exemplo, aquilo é de uma coisa brutal. Vê-se que é uma coisa, o Weigl, e quem diz o Weigl, o Jota continua a não perceber como é que o Jota não joga mais, continua a não perceber porque é que o Jota não joga mais, que aquele miúdo tem tudo para dar. Muito mesmo. Não, mas é isso, tens muito individual e se calhar falta ali a componente. Aquilo que o Sérgio tem mais, que é exatamente, tu descreveste na perfeição, aquele gás extra que o Sérgio faz, mas temos também uma coisa, não é? A postura cultural do Porto, a maneira como o Porto encara a competição, também é muito propício a um perfil como o do Sérgio Conceição. É um casamento muito feliz. No Benfica é muito difícil. Eu disse antes do jogo, é muito difícil o Benfica ir com uma motivação maior, pode ir igual, num quadro otimista pode ir com uma motivação igual, mas é difícil ir com uma motivação maior quando defronta o Porto. Com o Sporting já não é bem assim, porque nas últimas 2 décadas o Sporting desgastou-se e acabou por perder, mas mesmo assim o Benfica quando vai ao Alvalade ainda há aquele frio na barriga, e isto justifica-se de uma maneira factual, porque o Porto assume que o seu inimigo é o Benfica, o Sporting assume que o seu inimigo é o Benfica, e o Benfica, dentro do seu universo de adeptos, e suponho que tu és do Norte, se falares com amigos teus do Norte que sejam benfiquistas, eles vão dizer que o Porto é o rival. Nem vai ser o Sporting, mas se vieres aqui à minha zona em Lisboa, tu vais ao café e dizes que o Porto é rival e matam-te. Tu dizes, não, rival é o Sporting, que o meu pai já era do Sporting, no trabalho são todos do Sporting, na escola era tudo do Sporting. Então há aqui, o Benfica tem que conviver com esse dilema, com esse drama social. É que não tem um rival, ou melhor, não tem um, tem 2 rivais fortes, que tu vais ao outro lado e qualquer um deles aponta agulhas ao Benfica. E o Benfica não consegue ter essa motivação. Não sei se me faço entender da abordagem. Sim, completamente. Mas que proporciona esse perfil do Sérgio Conceição. No Benfica era difícil tu teres um treinador com esse perfil assim mais bélico, a dizer, a gente tem que ir para cima deles, temos que ganhar, eles são um inimigo, o poder está em Lisboa, já estou aqui a esticar, mas pronto, passa assim um pouco, vocês percebem um bocado depois vem o Ola do Porto e manda umas bocas, e isso faz tudo parte daquela cultura. É da cultura. E resulta. Porque consegue unir tudo em torno de um objetivo contra uma equipa. Portanto, por isso é que eu disse ontem, era a final da Taça de Portugal. Podia ser a Supertaça, podia ser a Taça da Liga, podia ser a final do torneio de Badajoz. O Porto contra o Benfica não precisa de motivação extra. O Benfica por si só já os motiva. E no Benfica, eu tenho muita dificuldade em perceber o que é que tem acontecido nos últimos tempos, que os jogadores parecem completamente desligados, parece que nada os motiva. Há aqui um grande contraste entre a entrevista do presidente Luís Filipe Vieira antes da retoma do campeonato, em que disse, nós somos o único clube que não fez layoff, que pagou o tempo inteiro aos jogadores, pagou o salário por inteiro, estou plenamente confiante que as coisas resultam. E nós ouvimos aquilo e pensámos, ok, faz sentido. Bem, depois vês as exibições que o Benfica faz, há aqui qualquer coisa que está a falhar. E realmente não é da direção, não é dos adeptos. Eu tenho uma pequena explicação para isso, mas pode ser, mas eu acho que tem influência. Os adeptos. Eu acho que o Benfica sente muita falta daquele ambiente, do inferno da luz, estás a ver? Tipo, eu falo por mim, eu sempre que vejo um jogo
do Porto na Luz e ouve-se aquele broato todo e quando o Benfica ataca, uma pessoa fica nervosa. Eu fico nervoso ver o Benfica atacar, ouvir aquele barulho, e os jogadores sentem isso. Um jogador, quando antes de assinar pelo Benfica e está a ver um vídeo do Benfica, vê aquele ambiente de êxtase, aquele ambiente e segura-se muito a isso. É a gasolina do Benfica. Para mim, parte do Benfica é o ambiente, é o apoio dos adeptos. Eu acho que o Benfica sentiu muito após a pandemia. Eu acho que o apoio para o Benfica é uma gasolina forte. Eu acho que os jogadores sentiram muito isso. É a minha opinião. Eu acho que é muito a partir daí. É um excelente ponto de vista, mesmo porque o Benfica fora de casa também costuma jogar em casa, ter 3 ou 4. Exatamente. Desculpa, João. Ainda esta semana estava a comentar com um colega meu sobre o jogo do Santa Clara na Luz. Onde é que, em condições normais, não desprezando Santa Clara, nem a sua qualidade, onde é que em condições normais, tu num estádio cheio, com 49 mil ou 50 mil, ou o que seja, tens um Santa Clara a pressionar o Benfica, a entrada da área, aos 90 minutos? Não me acredito. Isto com um ambiente a criar a intimidação, não me acredito que o Benfica conseguisse. O Santa Clara conseguisse. Era mesmo por... isso, agora estou-me a lembrar. Eu acho que as equipas já iam contra o Benfica com aquela mentalidade de que não temos aquele ambiente por fora, dá para estar mais concentrado, porque o ambiente fora do campo influencia muito, e eu acho que tanto os adversários como o Benfica em si sentiu muita falta disso. Sim. E era por aí que eu ia... Era por aí que eu ia perguntar quando o João estava a falar, porque é o que se tem notado e aqui funciona como uma balança. Se para o Benfica o apoio dos adeptos, que é intenso, principalmente no Estádio da Luz, mas também fora, porque o Benfica praticamente joga sempre em casa, se para o Benfica e os jogadores do Benfica faz com que cresçam os índices motivacionais, até mesmo a concentração em campo, porque quer se queira, quer não, o facto de estar lá os adeptos, de haver a exigência dos adeptos no momento, em pleno estádio, faz com que o jogador se obrigue a estar mais concentrado, e neste pós-pandemia verifica-se um maior aumento dos erros individuais em campo. Nota-se isso, tem-se vindo a notar que cada vez mais há esses erros, e portanto eu ia mesmo levantar essa tal questão, que vocês já debateram aqui muito bem, que é se o problema do Benfica, o principal problema, não tenha sido sentir a falta dos adeptos e daquele calor intenso que se costuma sentir no Estádio da Luz. Isto foi explicado de uma maneira brilhante. Eu não quero agarrar só isso. O meu problema claro, é que... Claro, nem eu me estou a agarrar a isso, mas eu acho que é... Sim, mas ainda bem que foste tu a dizer. Porque se for eu a chegar aqui a dizer isso, quem vai ouvir diz assim, pronto, lá estão eles a arranjar umas tangas para desculpar. Assim. Não é de todo isso. Mas o que vocês acabaram de levantar a questão é muito pertinente. E socialmente isso faz todo o sentido. Eu devo lembrar o seguinte, o Benfica nas retas finais do campeonato, e eu sou, não sei se vocês têm noção disso ou não, mas eu sou um adepto não só do Estádio da Luz, mas de todos os estádios. Eu vou ver o Benfica a todo lado. Nas retas finais, o Benfica ganhou 5 campeonatos nos últimos 6 ou 7 anos. Quando nós vamos a Braga, Vila do Conde, Moreira, enfim, estádios bem longe da Luz e onde se calhar não estava à espera desse apoio, o apoio ainda é mais intenso que na Luz. O jogo em Braga no ano passado é uma coisa absolutamente épica. Todos os benfiquistas que lá foram falam desse jogo com carinho. Em Vila do Conde, onde nós passámos 2 vezes, uma vez com o Jiménez a marcar, outra vez com o salvo erro, mesmo no final da partida, é um ambiente, é mesmo isso que vocês dizem, é aquilo está 0-0, o Rio Ave está ali a pôr as garras fora, mas aquilo de repente vem daquela bancada central uma força extra e toda a gente ali sente, não, a gente vai ganhar, isto vai acontecer. Mesmo em Alvalade, quando o Benfica faz o gol do Mitroglou, o famoso lance do Ruiz, há um apoio impressionante. Enfim, isso vocês estão a dizer faz muito sentido, principalmente na Luz. Eu tive a oportunidade de trabalhar em dias de jogo na Luz pela BTV no relevado antes do jogo começar, e até faz confusão a nós, que não vamos jogar, não é? Que estamos ali só de uma maneira profissional a lançar o jogo, e faz muita impressão ver as equipas a entrarem para aquecer e não acontece bancadas nada. Vazias. Exato. É muito impressionante. Tu vis aquilo do relevado, parece que estás num dia de treino, não é? E pode tirar capacidade de foco, de concentração, de motivação, sim, é verdade. Agora, não explica tudo de maneira nenhuma, porque a atitude dos jogadores do Benfica é muito estranha, porque aquela montanha russa de exibições
muito bem na primeira parte com o Portimonense, muito mal na segunda, no Marítimo nem vamos falar. Sim, porque isto não é de agora, isto dos adeptos não é de agora. Tanto o Benfica como o Porto têm andado em altos e baixos, não Exatamente. está a sair. Não é? Exatamente. Agora, o que vocês levantaram é muito interessante, é que se calhar, se continuássemos nesta montanha russa, Benfica e Porto a perder pontos e ganhar ali, perder lá, realmente depois nas últimas 4 ou 5 jornadas ia fazer diferença, principalmente a jogar fora. Eu isso concordo. Mas o último jogo que eu vi do Benfica ao vivo foi no Bonfim e foi muito fraco. Já não vou falar dos penaltis falhados pelo Pizzi, vou falar da qualidade de jogo, que foi muito fraquinha. E aí havia público, e aí, curiosamente, até cheguei a ver jogadores e equipa técnica a dizer que não é fácil jogar na Luz, porque umas semanas antes tínhamos empatado com o Moreirense, salvo erro, ou uma semana antes, e houve assobios, e portanto também se queixaram de público na Luz a assobiar e que a pressão era muito. Portanto, entre uma destas duas teorias deve estar aqui uma justificação, mas isso é muito bem levantado, porque socialmente é muito importante também refletir sobre isso. Antes de fecharmos aqui o capítulo Taça de Portugal, só falarmos aqui um pouco sobre um episódio que ocorreu no final do jogo de ontem, que foi Iker Casillas, e também porque já falámos sobre ele, levantar aquela que é a 17ª Taça de Portugal para o Futebol Clube do Porto. Ele que o ano passado, após a derrota frente ao Sporting e a perda da taça, ficou em lágrimas, desta vez ficou em sorriso. Carlos, para um adepto do Porto, Iker Casillas acabou por ter aqui um final de carreira também importante e marcante. Completamente. Isto, falar de Casillas... E eu falo, eu hoje em dia não acredito que Casillas foi e está associado ao meu clube. É uma coisa irreal. E ver o Casillas, viver o Porto como vive e continuar a viver e como fala das gentes do Porto, é uma coisa por demais. Ele merece tudo o que tem feito por ele, porque é irreal. Estamos a falar de Iker Casillas, uma das maiores figuras de sempre de futebol, desde que existe futebol. Toda a gente no mundo conhece Casillas, e ter o Casillas associado ao Porto e ver o Casillas a falar tão bem do Porto e adorar o Porto como se tem visto, é uma coisa irreal, eu nem acredito, e ele merece todo o tratamento, todo o carinho que tem vivido nos últimos tempos, porque passar por que ele passou ninguém merece, e queremos o Casillas bem, e o Casillas sempre a gritar pelo Porto, e é bom que o Porto continue a tratá-lo assim, porque ele merece. No sentido contrário, em início de carreira, estão os filhos do Dragão. E há também uma fotografia curiosa em que estão os vários jogadores vindos da formação do Futebol Clube do Porto, Baró, Tomás Esteves, Vitinha, Fábio Silva, portanto, vários jogadores do Futebol Clube do Porto que tiraram essa tal fotografia com a taça. Estão lá no meio também Pepe e Sérgio Oliveira. Portanto, achas, Carlos, que esta será uma continuidade de aposta mais crescente nestes jogadores? Sou-te sincero, eu acho que vai se manter tudo na mesma forma, ou seja, o Conceição provavelmente vai continuar e provavelmente vai continuar a apostar como tem apostado agora, não vai mudar a sua forma de pensar, o seu estilo de jogo, e começar a apostar de início, por exemplo, nos jogadores que tem. Eu acho que vai continuar no que tem feito até o momento. Não me acredito que vá mudar o seu sistema, o seu estilo e o seu pensar, por causa de miúdos que têm qualidade, que merecem e que têm qualidade para jogar desde o início, porque têm. Mas não me acredito que Sérgio Conceição vai mudar esse pensamento. Não. Vai continuar do que tem feito até ao momento. E, João, no Benfica, e ontem apareceu, e posso dizer que apareceu bem, Jota esteve em bom plano, tem também aquele remate ao poste mesmo a acabar a partida, mas esta aposta em Jota também tem sido aqui algo intermitente, e diz que o jogador tem tido várias oportunidades e que não as aproveita, mas também há que aqui definir um pouco aquilo que é dar oportunidade a um jogador. E eu trouxe aqui os últimos 7 jogos do Jota pelo Benfica, em que ele faz 14 minutos ontem na final da taça, depois tem 1 minuto frente ao Sporting, 12 minutos frente ao Aves, 2 minutos frente ao Vitória de Guimarães, 2 minutos frente ao Famalicão, 1 minuto frente ao Boa Vista e depois 9 minutos frente ao Marítimo. Portanto, também 2 minutos, mesmo 10 minutos, isto é considerar aposta? E oportunidade, claro. Não, isso é tudo junto, não dá um jogo, não é? Pois. Não é, mas
Enfim, é difícil dizer, porque isto foi tudo muito atípico neste final da época. O Bruno Lage chegou ali a uma altura, com as 5 substituições, chegou a colocar todos os avançados que tinha lá para tentar marcar. Enfim, eu não vejo, não houve, nem é coerência, não houve tranquilidade nenhuma, nem critério nenhum na altura de se apostar. Eu prefiro pensar nisto com mais calma e prefiro pensar no Jota, que entrou em Moreira de Cónegos, com o Benfica a passar mal e consegue descair para a esquerda, ganha uma bola, tem qualidade, mostra a sua qualidade, faz um cruzamento de cabeça para a cabeça do Seferovic e o Benfica ganha o jogo. Esse é o Jota que eu vi nas camadas jovens do Benfica, que eu vi nas camadas jovens também de Portugal. É um miúdo que sofreu muito com a subida do João Félix, porque entrámos ali sem querer, mas entrou-se ali em comparações que não podem ser comparáveis, não é? O Félix tem uma qualidade natural e aproveitou logo o seu momento, e o Benfica entrou ali um pouco numa roda viva de parecia que tudo o que vinha da B, do Sub-23, dos Júniores, tudo o que chegava a ia claramente ganhar o seu lugar e já não saía mais. E achas que o Jota sentiu essa pressão? Sentiu, sem dúvida. Sentiu, houve jogos em que quis fazer tudo sozinho. Há um jogo com o Eintracht Frankfurt que ele entra e claramente... Enfim, é um jogo que o Félix faz 3 golos. Eu espero não estar a dizer um disparado, mas tenho um pouco esta ideia. Se não foi nesse jogo, foi nos jogos imediatamente a seguir. E o Jota entra e quer fazer a mesma coisa. E, o jogador tem qualidade, toda a gente sabe que o jogador tem qualidade. Não sei se não teria feito melhor ao Jota ter sido emprestado a uma equipa da primeira divisão, um Rio Ave, um Famalicão, onde os jogadores têm muito espaço, como se viu com o Diogo Gonçalves, como se vê com o Nuno Santos, em que tu vês que claramente os jogadores jogam e evoluem. Agora, ele ficando aqui é porque tem realmente qualidade. Agora, não pode mostrar a qualidade ali em 5... As contas que tu estás a fazer e a pergunta que tu fazes objetivamente, a resposta é não. Isso não é bem uma aposta. Agora, pode acontecer, ou pode entrar, pode fazer um golo. Repara, já ninguém fala do miúdo que entra com o Aves e faz 2 golos. Já ninguém fala nisso. Mas aconteceu. Houve um miúdo vindo do banco, entrou, fez 2 golos ao Aves. Em 5 minutos, 4 minutos. E no dia a seguir era as capas do jornal. Isso no futebol pode acontecer. Certo, mas até aí no Gonçalo Ramos, e depois também acho que tem sido um pouco um problema aqui da massa adepta do Benfica, que foi, como viu o João Félix entrar, crescer, ser vendido e ganhar nome assim de repente, e foi num ápice, foi muito rápido a ascensão do João Félix. Agora, foi o que tu disseste, parecia que qualquer miúdo que vinha da equipa B ou do Sub-23 iria ser um João Félix. E após a entrada do Gonçalo Ramos, e que tem uma qualidade extraordinária, e que quem o acompanha já há vários anos sabe disso, que o Gonçalo Ramos vai dar jogador sem dúvida nenhuma, mas essa aposta e as oportunidades têm que ser sustentadas. E eu via gente a exigir quase que o Gonçalo fosse titular frente ao Sporting. Exatamente. Epá, Peço desculpa. Desculpa te interromper. Eu acho que neste momento, e não é menosprezar das camadas jovens do Benfica e dos jogadores que estão lá que têm essa qualidade, e há ali uma série de jogadores que vão virar craques, mas eu acho que neste momento não podes tentar arranjar um novo João Félix. Não arranjas. João Félix foi uma coisa extraordinária, única, porque não vais encontrar assim um jogador que chega, faz e bum, assim de repente. Tão cedo não vais ter e não podes procurar uma coisa onde não vais encontrar. Não vais. Neste momento no Benfica não encontras. Tens jogadores com qualidade e que vão desenvolver-se, mas como o João Félix, que chega, faz, bum, vou-me embora e não encontras. É difícil encontrar um João Félix neste momento. No Benfica não podes procurar porque não vais encontrar, não vais. Tens toda a razão, mas o problema é que isso ainda é muito recente, percebes? Pois, sim. E pareceu tudo muito natural. Este é o problema. O próprio Presidente também diz isso muitas vezes. Às vezes dá ali a ideia que qualquer coisa que sai do Seixal para aqui para... É o João Félix. Exato. Exato. Epá, e não é... Podes ter. E podes ter esse pensamento porque estás a estragar os jogadores, estás a estragar os miúdos. Estás a estragar. Correto. Tens que os proteger. Eu concordo contigo. Eu acho que é preciso protegê-los. Há aqui um grande problema porque tens os dois polos. Tu tens o Gonçalo Ramos, vai a jogo, faz 2 golos. Ele ficou com essa aura.
É como vocês estão a dizer, a malta do Benfica, assim, o que ele não joga com o Sporting? Pá, não, claro que não joga contra o Sporting. Mas isso é um bocado cultural, isso eu acho que falo por todos, isso basta teres um bocado de hype que é normal logo a seguir, Exato. mas agora isso eu acho que não é correto para os miúdos porque eles têm o seu tempo e nem todos são João Félix, não consegue ser João Félix. Certo, mas eu acho que as pessoas às vezes têm que também começar aqui a descer um pouco à terra e entender o que é apostar sustentavelmente num jovem. E nada melhor do que pegar no exemplo máximo que nós temos em Portugal, que é Cristiano Ronaldo. Ele quando chega ao Manchester United e tem a qualidade que tem, ele não foi sempre titular. Houve vezes que fazia um jogo a titular e no jogo a seguir estava na bancada a assistir aos colegas. Porque isso é apostar sustentavelmente num jogador. É dar-lhe o ambiente necessário para o fazer crescer. E agora, exigir e pedir que um Gonçalo Ramos ou outro qualquer, porque fez 2 gols, seja titular no jogo a seguir, contra o Sporting, um jogo que teoricamente pode ser mais difícil. Eu acho que também o adepto português tem que começar a perceber o que é apostar sustentavelmente nos jovens, porque a formação portuguesa tem muita qualidade, mas essa aposta tem que ser sustentada, não pode ser lançar os miúdos às férias. Esta é a minha forma de ver e de pensar. Exatamente, exato, e é bem pensado, como eu estava a dizer, é cultural, isso já é mesmo da nossa sociedade, é o pensar, vimos um jogador e queremos logo que ele rebente aquilo tudo, e tem que se ter calma, tem que se ter paciência, porque não é todos os dias que se faz um João Félix, por exemplo, não é todos os dias que aparece João Félix, como não aparece o Ronaldo, nem como outro qualquer, não é fácil. E é preciso ter paciência, porque nós estamos a falar... Exato, é paciência. Eu relembro, o João Félix entra bem na equipa, brilha, e depois tem ali um período de 2, 3 jogos, que até o Bruno Lage vem dizer numa conferência de imprensa, assim, pronto, o miúdo não marca golos há 2, 3 jogos, já o estão a querer matar. E aconteceu muito isso, e inclusive no Estado da Luz. Muita gente já colocava aquele assobiozinho quando o João Félix não marcou. Depois ele sai lesionado, salvo até no jogo com o Aves, sai lesionado, perde ali umas semanas, e já estava a passar o hype, já estava, o João Félix afinal não é aquilo tudo, e quando volta mais forte, pega na equipa, ganha confiança, ganha o seu espaço, ganha o respeito dos mais velhos, isto tudo demora tempo e requer paciência, é exatamente o que vocês dizem, não é um jogador que chega lá, faz 2 golos, não, essa é a parte mais fácil, a parte mais difícil é depois ganhar o respeito, o espaço, a paciência dos adeptos, e isso o Félix conseguiu, como o Renato conseguiu, como o Lindelof conseguiu, como o Ederson conseguiu, mas isso é um trabalho que tem sido feito, ou que é preciso ser feito, em conjunto. É um pouco isto que levou à pergunta de colocar o Jota ali 4 minutos, 10, 12, 5, é uma aposta. Não podes uma aposta em continuidade. Estás ali a ver se ele consegue ter o seu momento. Parece mais uma integração. Sim. Agora é verdade, ele podia dar mais. Se cá estamos a exigir muito um miúdo que entra na altura em que está o estado de nervos da equipa no auge, o estado anímico nas bancadas no auge, e pedes um miúdo de 19 anos para chegar ali e resolver o jogo. Epá, há poucos no mundo a conseguir. Ele tem feito os seus passos. Ele ontem mostra aquele desespero todo, porque sente o mundo a cair-lhe em cima, porque a bola bateu no poste e saiu. Se a bola bate no poste e entrava, hoje estávamos aqui a falar, finalmente o Jota revelou-se. E estava em campo há 5 minutos. Era a mudança, exato. O futebol é lindo por causa dessas coisas também. Às vezes é aquele momento que muda ali o chip. Eu acho que o Jota tem muita qualidade, pode realmente ter o seu lugar, mas tem que ganhar o seu espaço e tem que ganhar a sua própria identidade e as pessoas deixarem do comparar. Não vai ser fácil, porque suponho que o plantel do Benfica vai sofrer mexidas, vai haver entradas, e não sei até que ponto é que ele se perfila. Se ele conseguir ser emprestado, eu acho que é um daqueles jogadores para ser emprestado, para ganhar ritmo com menos pressão, para ganhar qualidade, experiência, com menos pressão, isto é muito importante, e depois ter as portas do Benfica sempre abertas, porque claramente é um craque, isso não tem dúvidas nenhuma. E porque estamos a falar de mudança, e antes de fecharmos aqui o episódio do Bola ao Meio, também falar dessa mudança que vai ocorrer no Benfica, que é a chegada de JJ. João, como é que estás a viver esta mudança, este retorno, a JJ? Epá, muito intensamente. Ainda há pouco, antes de entrar aqui em contato com vocês, foi para o ar uma entrevista minha na BTV com um dos grandes jornalistas da ESPN Brasil, que é o Leonardo Bertozzi, que não sei se vocês seguem nas redes sociais, mas é uma grande figura do jornalismo brasileiro. Muito bem, sim.
epá, é excelente e é simpaticíssimo, e é muito bom comunicador. E para responder muito diretamente, eu estou entusiasmado porque eu não achei piada nenhuma que ele tivesse saído. Na altura escrevi isso no meu blog, disse isso publicamente. Acho que ele não devia ter saído. Pronto, uma vez que resolveu sair e que a direção do Benfica também resolveu que ele devia sair, foi fazer o seu percurso. Acho que é um treinador que volta muito melhor, muito mais treinador, mais maduro, com mais mundo, com mais conhecimento, não só taticamente do jogo, mas também do mercado. É alguém que está a chegar agora do efervescente mercado sul-americano, viveu aquilo por dentro. Ele já tinha esse fascínio, mas convenhamos que apostar no Keirson, no Kardec, no Filipe Menezes, epá, não fizeram história no Benfica, mas o Jorge Jesus sempre teve essa tendência para ir buscar alguns jogadores ao mercado sul-americano. Portanto, agora vem com um mestrado de futebol sul-americano. É alguém que esteve no Mundial Clubes, esteve numa Libertadores, também passou pelo Oriente, passou aí um tempo também que foi importante. Ou seja, eu já acho que ele saiu muito melhor treinador que aquilo que entrou no Benfica. E na altura em que ele sai do Benfica, acho que estava a chegar ao seu auge. E, portanto, agora, estes meses todos, acho que o Luís Filipe Vieira, neste momento, está a apostar em mais que um treinador. Está a apostar num homem de ideias muito fortes, num homem que só por si consegue fazer uma estrutura à sua volta, isto entre aspas, uma pessoa com uma dinâmica incrível, aquelas histórias dele acordar pessoas às 3 e às 4 da manhã porque se lembrou de um jogador ou porque se lembrou de uma ideia. Enfim, todas essas histórias têm sido contadas um pouco por todo lado. É algo que traz uma nova dinâmica ao clube. Eu da minha parte, estou entusiasmado. Quis ouvir o que é que os brasileiros achavam e o Bertozzi foi muito direto e realmente corresponde à minha expectativa. Tudo o que o Bertozzi disse do Jorge Jesus, que é exímio na leitura do jogo, na preparação do jogo, no plano do jogo, na tarefa que dá aos jogadores em relação aos adversários, e acima de tudo é um treinador muito focado no treino por posições, no treino pelos vários tempos que o jogo tem, que é algo que eu acho que ficou no Benfica durante uns tempos, não menosprezando aqui o trabalho do Rui Vitória, por exemplo, mas é verdade, ficou ali uma identidade fixa, por exemplo, no trabalho de bolas paradas, no trabalho defensivo, havia uma dinâmica forte. É isto que o Benfica contrata. No fundo também é reconhecer que as coisas não têm sido bem. Eu recordo que o Jesus saiu, entrou o Rui Vitória, e desde que o Rui Vitória saiu não aconteceu mais nada no Benfica, porque o Lage foi um acaso, como se percebeu. É um belíssimo treinador, vai ter uma carreira, se tudo correr bem, digna. É campeão nacional, mas o que eu quero dizer é que ele não fez nada para treinar a equipa. Estava ali, estava na B, não é? E depois teve a inteligência de aproveitar o João Félix, nós já falámos aqui, não vou perder mais tempo a elogiar o João Félix. Conjugou-se ali uma série de coisas, o Porto também facilitou nesse campeonato, mas depois disso, se vocês pensarem, depois do Rui Vitória, não aconteceu mais nada. Não veio nenhum treinador de fora, não houve aposta nem em portugueses nem em estrangeiros, falaram-se em muitos nomes. A verdade é que voltámos então à saída do Jesus, e se calhar toda a gente reconhece que era um casamento feliz, mesmo porque o Jesus faz um grande trabalho no Sporting, mas faltou-lhe ali o tal bocadinho para chegar a campeão, e o Sporting acho que ainda hoje está a tentar arranjar uma identidade depois dessa passagem vulcânica do Jorge Jesus pelo Sporting, e acho que no Benfica assenta bem. Agora, há aqui problemas, e nós estamos a preparar a entrada dele com a apresentação e essas coisas todas, e há muita esperança que se faça um bom trabalho, também com esperança que os reforços sejam bons e que sejam escolhidos a dedo. Enfim, há a esperança de ver a equipa do Benfica a jogar bem e a aumentar a qualidade de jogo. Agora, ninguém ignora que há muitos adeptos do Benfica que estão descontentes. Há pessoas que não gostavam do Jorge Jesus nem em 2009, e essas pessoas merecem respeito, porque são pessoas que têm direito à sua opinião, e mesmo com o Jorge Jesus a ganhar, eu tenho amigos meus que diziam assim, ok, ganhou, mas tem que ir embora. Isto aconteceu, não é uma coisa de agora, não é um fenómeno de agora, piorou por ele ter passado pelo Sporting. Estas rivalidades sociais que eu vos falava no princípio do episódio têm muito, muito peso no Benfica, mas eu sou da opinião que quando as coisas voltarem a rolar, que se o Benfica voltar a jogar bem, acho que tem tendência para normalizar e para o Jorge Jesus fazer o seu trabalho de uma maneira normal, que eu acho que é um casamento feliz, como se tinha visto da outra vez, mas deixo aqui estes 3 pontinhos, que é, esta coisa por acaso correu mal,
pode ser mais do que um problema técnico, pode ser um problema também presidencial, porque há aqui um all-in num treinador que diz muito ao presidente, e pronto, e por isso é que o futebol também tem esta paixão, esta atração, porque agora vamos estar todos aqui na expectativa. Deixa-me só dizer que eu no meu podcast no Fever Pitch reúno sempre com o Miguel e com o Pedro Varela uma vez por semana e perguntei-lhes a determinada altura, quando saiu o Lages, que treinador é que não queriam no Benfica. E eles responderam Jorge Jesus, acho que isso já explica tudo. Não, e era mesmo aí que eu ia pegar antes de darmos por terminado aqui o nosso episódio. Carlos, do outro lado, do lado do rival, como é que estão a viver esta chegada de Jorge Jesus ao Benfica? Porque também chegou-se a falar de que Jorge Jesus é que iria suceder Sérgio Conceição. Estou muito na expectativa e, como estava a dizer o João, estou à espera para ver como é que está o Jorge Jesus agora, porque é verdade que as mudanças com certeza lhe fizeram bem, mas se me perguntas diretamente se estou com algum receio, não. Vai ser engraçado ter novamente Jorge Jesus e aquelas picardias semanais e vai ser engraçado ter o Jorge Jesus de volta no campeonato, sem dúvida que vai ser engraçado. Mas não te sei dizer o que é que posso esperar de... Mas claro que o Benfica vai voltar a ter qualidade e Jorge Jesus sabe a casa que tem e com certeza vai pôr as coisas a arrumar num bom sentido. E é assim, apito final na festa da taça, apito final também na época futebolística em Portugal. Resta-me agradecer a ambos por terem marcado aqui presença e o Bola ao Meio volta para a semana. Já sabe, acompanhe-nos nas nossas redes sociais e deixe a bola rolar. Um grande abraço e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!